Bom dia, Paula. Bom dia para você também. Obrigada. Você que está começando bem a Canção Nova, a semana aqui na companhia da Canção Nova. Segunda-feira, 7 de novembro, dia do radialista. Daqui a pouco tem participação do Silvonei José, da Rádio Vaticano, para comentar essa profissão que completa 100 anos no Brasil. Estamos chegando até você ao vivo de São Paulo. Você acompanha imagens do céu aqui da capital neste momento. A semana começa fria, o dia tem sol entre nuvens e pode ter pancadas de chuva à tarde. A máxima não deve passar dos 20 graus. Na Canção Nova, você fica bem mais perto do Papa e confere como foi a viagem ao Bahrein. Francisco deixou marcas de esperança e paz. Aqui no Brasil, nossa equipe fala do processo de transição do governo federal. E faltando 10 dias para a Copa do Mundo, conheça os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Catar. Veja também como foi o fim de semana aqui na capital. Teve Summer Beats DNJ, com muito louvor no Dia da Juventude. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Florianópolis. Na capital catarinense tem sol entre nuvens e pancadas de chuva ainda pela manhã. Os termômetros ficam entre 15 e 22 graus. Você sabia que hoje é o dia do radialista? Este ano a profissão completa 100 anos no Brasil. O Silvonei José, da Rádio Vaticano, conversou com nossa equipe sobre essa data. Eu estou na Rádio Vaticano há 32 anos. E posso dizer que as duas palavras é surpresa e privilégio. Surpresa porque eu nunca pensei de vir trabalhar na Rádio do Papa. E privilégio porque, estando hoje aqui em Roma, trabalhando a serviço do Santo Padre, me sinto uma pessoa privilegiada de estar perto dele, mas também de ser essa ponte que liga, né, o nosso Santo Padre, o Magistério Petrino, e a nossa realidade aí no Brasil, com as realidades das nossas dioceses, das nossas paróquias e das nossas comunidades. Realmente é um grande privilégio. Dizer que eu trabalho com o Santo Padre e de ser um privilégio é simplesmente dizer que aquilo que nós fazemos vem do coração, brota do coração e sai pela boca, sai pelos dedos quando escrevemos os nossos textos, né? E queremos ser essa ponte que liga a mensagem do nosso Santo Padre à nossa realidade. O Papa tem tantas coisas a nos dizer, tantos caminhos a nos indicar, e a gente quer ser esse pedacinho, essa peça nesse grande mosaico, né, para levar até vocês, então, a mensagem petrina. É sempre uma alegria, eu disse, uma surpresa de estar aqui, mas um grande privilégio com tanta responsabilidade. E parabéns a você e a todos os radialistas. Aqui em São Paulo teve evento para a juventude. Mais de 40 mil pessoas participaram do Summer Beats DNJ, no Campo de Marte, na zona norte da capital. Jovens da Arquidiocese de São Paulo e de outras regiões do estado se reuniram para celebrar o Summer Beats DNJ 2022. Foram mais de 12 horas de muita oração em forma de música, além de adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão, Rosário e Santa Missa. Eu vou Cerca de 28 toneladas de alimentos foram doados para a Missão Belém. A Santa Missa foi celebrada por Dom Carlos Lema, bispo responsável pela educação da Arquidiocese de São Paulo. Na homilia, ele destacou que a santidade deve ser buscada por todos. Os santos não são pessoas perfeitas. Nenhum de nós é perfeito. Os santos têm defeitos e pecados como nós, mas eles nunca pactuaram com os seus erros. O evento tem o apoio da comunidade Canção Nova e da Prefeitura de São Paulo. Dá uma grande alegria, né, ver essa evangelização acontecendo aqui na Arquidiocese de São Paulo e a Canção Nova sendo parceira desse projeto de evangelização, né? Que possa chegar a muitos corações nesse dia.
Até quem é jovem há mais tempo deixou seu testemunho. Nossa, menina, é bom demais. A gente se sente jovem também. A nossa idade já chegou, mas o nosso coração é de jovem também. É isso que importa, né? Com certeza. E a seguir tem a previsão do tempo. A gente volta em 2 minutos. Veja aí como fica o tempo em Curitiba. Por lá, segunda-feira de céu nublado e pancadas de chuva à tarde. A máxima não passa dos 21 graus. Olá, estamos de volta. A equipe de trabalho do governo eleito começa oficialmente os trabalhos hoje em Brasília. E é para lá que a gente vai agora ao vivo para conversar com o Francisco Coelho. Francisco, são muitos os desafios para o próximo ano, principalmente a questão do orçamento, né? Como que essas questões estão sendo debatidas por aí? Bom dia para você. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O orçamento é com certeza uma das questões mais importantes para o governo eleito, inclusive deve ser o tema do encontro entre o Geraldo Alckmin, vice-governador eleito, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Encontro esse que ocorre aí na capital paulista na manhã de hoje. Lula estava descansando na Bahia depois das eleições e deve fazer essa reunião hoje com o Geraldo Alckmin. E antes de viajar para o Egito, para a cúpula do clima da ONU, ele deve passar aqui no CCBB, onde funciona o gabinete de transição de governo, para debater esses assuntos importantes do orçamento. Uma das principais preocupações do governo eleito é pela manutenção do valor do Auxílio Brasil em R$ 600, também pelo ganho real do salário mínimo no ano que vem. Para isso, eles conversaram com o relator do orçamento no Congresso Nacional, senador Marcelo Castro, mas ele disse que não é possível a inclusão no orçamento que já está no Congresso Nacional e seria preciso a aprovação de uma medida para gastar além do que está previsto no orçamento. Para isso, integrantes do PT e do governo de transição trabalham para a aprovação de uma PEC de transição, que daria uma espécie de licença para o governo eleito gastar além do teto de gastos. Esse é o primeiro grande teste do governo eleito no Congresso Nacional antes do encerramento deste mandato e desta legislatura. Aqui no CCBB, por enquanto, clima tranquilo, porque os membros da equipe de transição só devem chegar por aqui lá pela tarde após esse encontro aí em São Paulo. E uma outra notícia, o aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral registrou ao todo nessas eleições quase 53 mil denúncias de propaganda irregular. O número é 8% maior do que o registrado em 2018, segundo o TSE. As campanhas que mais receberam denúncias de irregularidade foram as de candidatos a deputado federal. E uma última notícia, ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, chamando a atenção para pais irresponsáveis para a vacinação dos filhos contra a paralisia infantil. A campanha nacional, que ocorreu entre agosto e setembro, só conseguiu alcançar 70% do público de crianças de 0 a 5 anos e a meta é alcançar 95%. Então, se você está assistindo o nosso jornal e tem um filho de até 5 anos, pegue a caderneta de vacinação e vá até um posto de saúde fazer essa atualização que é importantíssima. A Adelita, eu fico por aqui e volto com vocês nos estúdios. Verdade, Francisco. Obrigada por suas informações. Boa semana para você aí em Brasília. Os resgates de refugiados no porto de Catânia e a abertura da COP27 estão entre os destaques internacionais desta segunda-feira. Estados Unidos e Reino Unido ficam bilhões de dólares aquém da cota justa do financiamento climático. A manchete é destaque do The Guardian. A questão do financiamento climático será fundamental para o progresso na cúpula da COP27, que começou neste domingo no Egito.
O apoio aos países em desenvolvimento será uma questão crítica na COP27. Novos dados mostram que os países ricos estão atrasados. 100 bilhões de dólares estavam destinados a apoiar o corte das emissões de carbono e trabalhar para adaptar as comunidades ao clima cada vez mais extremo causado pelo aquecimento global. E o italiano Avvenire dá destaque às questões migratórias e afirma tensão no porto de Catânia. Há náufragos bloqueados em navios de ONGs. 2 navios de ONGs humanitárias ainda estão no porto de Catânia. Em terra firme, apenas mulheres, crianças e pessoas consideradas frágeis. Os outros ainda estão a bordo, mas os navios humanitários permanecem no cais. A angústia e a tensão aumentam até que todos desembarquem. As ONGs que gerem os navios humanitários relançaram o apelo, preocupadas com a situação de impasse. A semana começa com o aumento da chuva no Sudeste e tem previsão de temporal para o Nordeste. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Na região sul, a semana começa com chuva passageira desde o litoral e leste do Paraná até o Rio Grande do Sul. As pancadas são mais isoladas e nas demais áreas da região, sol e tempo firme, com temperaturas subindo mais à tarde. No Sudeste pode ter aumento da chuva no norte e leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Chove forte à tarde e as temperaturas seguem amenas. Tempo firme no oeste de São Paulo, norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas outras regiões, chove à tarde. No centro-oeste, sol e pancadas de chuva à tarde, com risco de raios e rajadas de vento em Goiás, Distrito Federal, leste e norte de Mato Grosso. O tempo segue firme no restante dos estados e as temperaturas sobem. Venta bastante, principalmente em Mato Grosso do Sul. Na região norte, a semana começa com bastante chuva concentrada em Roraima, Pará, norte do Tocantins e Amapá, com risco de temporais. Chuva com raios e rajadas de vento moderada. Não chove no Acre, sudoeste do Amazonas e em Rondônia. No Nordeste, temporais e chuva forte no norte e litoral do Maranhão, Piauí, sul do Ceará e desde o Pernambuco até o estado de Sergipe. No sul da Bahia tem o sol e tempo firme. Algumas regiões podem registrar chuva acompanhada de ventania. A seguir, a expectativa para a convocação da Copa do Mundo deste ano. Saímos para o intervalo dando uma olhadinha no céu da capital mineira. Em Belo Horizonte, o dia vai ser de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 27 graus. Olá, estamos de volta e agora falamos do Papa Francisco. Ele concluiu no fim de semana sua viagem ao Bahrein. Os detalhes com a Joyce Mesquita. Bom dia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Após os compromissos diplomáticos e ecumênicos, os 2 últimos dias da viagem do Santo Padre foram dedicados à comunidade católica. Francisco celebrou a Santa Missa, se encontrou com jovens, bispos, padres, seminaristas religiosos e agentes de pastorais. No sábado, o primeiro compromisso foi a Missa pela Paz e Justiça, celebrada no Estádio Nacional do Bahrein, em Al-Ali, com a presença de cerca de 30 mil pessoas. Em sua homilia, o Papa Francisco explicou que a vinda do Messias não deve ser aguardada como um líder que guerreia e domina, mas como o príncipe da paz, que vence toda a violência com o amor. E afirmou: o Senhor nos pede hoje para não sonharmos idealisticamente com um mundo animado pela fraternidade, mas que nos comprometamos a viver de forma concreta e corajosamente a fraternidade universal, perseverando no bem mesmo quando recebemos o mal, quebrando a espiral da vingança, desarmando a violência e desmilitarizando o coração. Também no sábado, o Papa se reuniu com cerca de 800 jovens de diferentes religiões. Francisco disse estar contente em ver o Reino do Bahrein como um país de encontro e diálogo entre diferentes culturas e credos. Afirmou que os jovens são o fermento bom que leveda a massa, superando tantas barreiras sociais e culturais e multiplicando rebentos de fraternidade e de novidades.
e os encorajou: sede semeadores de fraternidade e reconhecereis o futuro, porque o mundo só terá futuro na fraternidade. O último dia de viagem, no domingo, se encontrou com bispos, padres consagrados, seminaristas e agentes pastorais na Igreja do Sagrado Coração em Manamá, a capital do Bahrein. O Santo Padre falou da alegria de contemplar naquela comunidade cristã o seu rosto católico, que é universal, pois é uma igreja habitada por pessoas provenientes de muitas partes do mundo, que se reúnem para confessar a única fé em Cristo. Disse que o dom do Espírito Santo é a presença terna e regeneradora de Deus em nós e que a igreja nasce do lado aberto de Cristo, de um banho de regeneração do Espírito Santo. E, por fim, os encorajou a apoiar o compromisso em prol de uma paz duradoura, para que, com a ajuda de Deus, continuem a percorrer os caminhos do diálogo e de não deixar de rezar pela martirizada Ucrânia, pela Etiópia e pelo fim da guerra. Na despedida na base aérea de Al-Ali, o Papa Francisco esteve com o rei de Bahrein e outras autoridades locais. Na chegada em Roma, no fim da tarde, seguiu como de costume para a Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do ícone da Virgem. Em seguida, retornou ao Vaticano. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Joyce. Agora a gente muda de assunto para falar de futebol. O técnico Tite divulga hoje a lista dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar, que começa no dia 20 desse mês. Os detalhes com Sidney Fernandes. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Falta muito pouco para a gente saber quais serão os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A lista completa será divulgada à 13h pelo técnico Tite no auditório da CBF na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma lista prévia com o nome de 55 jogadores já foi enviada pelo Tite à FIFA, só que esta lista não costuma ser divulgada com antecipação aí ao público. Portanto, o jeito é aguardar a convocação que sai à 13h. O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar em um jogo contra a Sérvia no dia 24 de novembro, no horário das 16 horas às 4 horas da tarde, horário de Brasília. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A igreja celebrou neste fim de semana o dia de São Guido Conforte. Ele é fundador dos missionários xaverianos. Nesse ano, os missionários celebram 7 décadas de presença no Brasil. Então, nós estamos celebrando este ano 70 anos, lembrando que os primeiros missionários vieram em 1953, em julho, chegaram a pedido do Papa Pio XII, que pedia para as congregações missionárias de ajudarem na evangelização do Brasil, da América Latina, e especificamente nós viemos no Brasil, aonde que estavam chegando também as migrações da Europa, aonde que tinha muita falta de estrutura eclesial. Então, depois de uma pesquisa, os padres chegaram no Paraná, propriamente em Curitiba e no norte do Paraná, em Londrina, e então começaram a formar paróquias, começaram então a anunciar o Evangelho e começaram então a construir as estruturas necessárias para a igreja. Posteriormente, em 1961, abriram a prelazia de Abaetetuba, que hoje é a diocese de Abaetetuba, onde que ficou aos cuidados dos missionários xaverianos. Estamos então criando cada semana artigos no nosso site, aonde que então se conta um pouquinho a história de diferentes perspectivas das pessoas que passaram durante esses 70 anos. Fizemos uma novena missionária, fizemos lembrancinhas, calendário, e no final, em julho do próximo ano, encerraremos essas atividades com uma celebração eucarística de ação de graças no Santuário de Aparecida, agradecendo a Nossa Senhora Aparecida pela presença desses 70 anos aqui nessas terras brasileiras.
Parabéns, então, pelos 70 anos de evangelização em nosso país. E antes de encerrar, conheça mais sobre o movimento 40 Dias pela Vida. O grupo é formado por pessoas de várias crenças que buscam apresentar a cultura da vida de maneira pacífica. Nos diversos países onde está, o movimento 40 Dias pela Vida procura, através da oração e jejum, combater ideais liberais que desvalorizam a vida desde a concepção, como no caso da Alemanha. Segundo o representante do movimento no país, a sociedade, instituições, políticos, a justiça e a imprensa têm constantemente defendido o aborto como um direito. É uma batalha quase perdida se olhamos com os olhos do mundo. Porém, para Deus, nada é impossível. Estamos nos reunindo em frente às clínicas de aborto e rezamos. E de maneira pacífica, pedimos a Deus que as mulheres e a sociedade abram os olhos e rechacem a cultura de morte e abracem a cultura da vida. Em geral, na Alemanha, o aborto é proibido, mas até a 12ª semana é permitido. Ou em casos extraordinários, com indicação médica ou depois de um crime. Uma batalha dura a ser vencida com o poder da oração. Na Alemanha agora temos 4 vigílias de 40 dias por la vida. Na Alemanha temos agora 4 vigílias pela vida. Isso significa que 2 vezes ao ano, na quaresma e outono, rezamos 40 dias para defender a vida. Para defender a vida. Tomislav também denuncia como alguns grupos nas diferentes nações buscam decidir no lugar de toda a sociedade quem deve viver e morrer. A vida é regalo de Deus. A vida é um presente de Deus e sagrada desde a concepção até a morte. Além do aborto, podemos falar da eutanásia porque é o mesmo conceito em que líderes e uma elite, que já são nascidos, querem defender quem tem o direito de viver e morrer. Ser pró-vida não é algo somente para quem pratica uma religião. Trata-se de um consenso mundial, não matar e não praticar violência. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente encerra hoje com imagens de Salvador. Fique com Deus, uma ótima semana para você. Até amanhã.